Eu vou ler sobre a punição dos benjaminitas. É o 20. Então todos os israelitas saíram desde Dan até Bet-sabeia e a terra de Galaade, e a comunidade se reuniu com um só homem diante de Javé em Massa. Os chefes de todo o povo, de todas as tribos de Israel, apresentaram na Assembleia do povo de Deus, em número de 400.000 homens de infantaria, que manejavam a espada. Os benjaminitas souberam que os israelitas tinham subido a Massa. Os israelitas disseram: "Contai-nos como foi que aconteceu esse crime." Respondeu o levita: "O marido da mulher que foi morta eu tinha entrado em Gabá de Benjamim com minha concubina para ali passar a noite. Os habitantes de Gabá se levantaram contra mim e de noite cercaram a casa onde eu estava. Queriam me matar e violentar minha concubina, de tal maneira que ela morreu. Então tomei minha concubina, dividi em pedaços e mandei por todo o território de herança de Israel. Porque eles cometeram um ato vergonhoso e uma infame em Israel. Vós todos, ó israelitas, deliberai e tomai a decisão aqui mesmo." Então todo o povo levantou-se como um só homem e exclamou: "Nenhum de vós voltará à sua tenda, nenhum tornará à sua casa. É isso que faremos a Baá. Nós a atacaremos, tirando a sorte. Tomaremos em cada tribo de Israel 10 homens de cada 100, 100 de cada 1.000 e 1.000 de cada 10.000, os quais irei procurar alimento para o povo, a fim de que, quando voltarem, Gabá de Benjamim será tratada conforme a infâmia que cometeram em Israel." Assim que juntaram-se contra a cidade todos os israelitas, unidos com um só homem, as tribos de Israel mandaram mensageiro por toda a tribo de Benjamim, dizendo: "Que crime é esse que foi cometido entre vós? Entregai-nos naqueles homens perversos de Gabá, para que os matemos e extirpemos o mal do meio de Israel." Mas os benjaminitas não atacaram a intimação de seus irmãos israelitas. Ao contrário, deixaram suas cidades e se reuniram em Gabá para combater contra os israelitas. Naquele dia, fizeram a contagem dos benjaminitas, vindos de diversas cidades, 26.000 homens que manejavam a espada, não incluindo os habitantes de Gabá, que eram 700 homens da elite. Entre toda essa gente, habitavam 700 homens de Escol, que eram canhotos. Todos eram capazes de acertar um fio de cabelo com a pena de sua funda, sem errar o alvo. Foram contados os israelitas, sem os de Benjamim, 400.000 homens que manejavam a espada. Todos os homens de guerra, eles se puseram a caminho, subindo a Betel para consultar a Deus. Perguntaram: "Quem de nós irá primeiro combater os benjaminitas?" Javé respondeu: "Judá será o primeiro." Luta contra os benjaminitas. Na manhã seguinte, os israelitas puseram-se em marcha e acompanharam em Gabá. Saíram, pois, contra os benjaminitas e dispuseram em ordem de batalha contra eles perto de Gabá. Os benjaminitas saíram em Gabá e naquele dia massacraram 22.000 homens de Israel. Os israelitas subiram e choraram diante de Javé até a tarde. Consultaram Javé, dizendo: "Devo continuar a combater contra os filhos de Benjamim, meu senhor, meu irmão?" Javé respondeu: "Atacai-o." Os homens de Israel recobraram o ânimo e postaram-se de novo, em ordem de batalha, no lugar onde estiveram na véspera. Os israelitas avançaram contra os benjaminitas no segundo dia. Nesse segundo dia, os benjaminitas saíram de Gabá contra eles e massacraram 18.000 israelitas, todos hábeis no manejo da espada. Então todos os israelitas, todo o povo subiram a Betel e ali choraram sentados diante de Javé. Jejuaram o dia todo até a tarde e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Javé. Depois consultaram Javé, porque naquele tempo
A arca da aliança de Deus estava lá. E Finéias, filho de Eliezer, filho de Arão, prestava serviço naquele tempo diante dele. E perguntaram: devo continuar ainda a sair a combater os filhos de Benjamim, meu irmão? Devo desistir? Javé respondeu: ide, porque amanhã os entregarei em vossas mãos. Derrota dos benjaminitas. Israel pôs emboscada em torno de Gabaá, e no terceiro dia os israelitas atacaram os benjaminitas, dispondo em ordem de batalha diante de Gabaá, como das outras vezes. Os benjaminitas saíram contra aquela tropa, deixando-a ir para longe da cidade, como das outras vezes. Começaram a fazer vítimas em todas as tropas, pelos caminhos que conduzem a Betel e um a outro Gabão. Uns 30 homens de Israel, os benjaminitas, pensaram: estão derrotados diante de nós como antes. Mas os israelitas diziam: vamos fugir para Taís, para longe da cidade, pelos caminhos. Então todos os homens de Israel saíram de seu lugar e tomaram posição de combate em Bet-Tamar, enquanto os israelitas emboscados irrompiam suas posições na planície de Gabá. 10.000 homens escolhidos chegaram de Gabá e a luta foi terrível, mas os benjaminitas não imaginavam que a desgraça ia cair sobre eles. Javé derrotou Benjamim diante de Israel, e os israelitas mataram naquele dia 25.000 homens de Benjamim, todos os hábeis no manejo da espada. Finalmente, os benjaminitas viram que estavam derrotados. Os israelitas tinham cedido terreno aos benjaminitas porque confiavam na emboscada que haviam posto contra Gabá. Os homens da emboscada lançaram rapidamente sobre Gabá, e invadindo-a, passaram toda a cidade a fio de espada. Havia um sinal combinado entre os homens de Israel e os da emboscada. Deviam fazer subir ao céu uma coluna de fumaça. Quando os homens de Israel retrocediam da batalha, os benjaminitas começaram a fazer vítima, matando uns 30 homens de Israel. E pensavam: estão derrotados diante de nós, como no primeiro combate. Mas quando começou a erguer a cidade, o sinal, isto é, a coluna de fumaça, os benjaminitas olharam para trás e viram que a cidade toda subia em chamas para o céu. Nisso, os israelitas deram meia volta e os benjaminitas ficaram aterrados ao ver que se abatia sobre eles a desgraça. Subiram diante dos israelitas em direção ao deserto, mas os combatentes os alcançaram e os que vinham da cidade os massacraram no meio. Cercaram os benjaminitas e os perseguiram sem parar, esmagaram diante de Gabá, ao oriente. De Benjamim caíram 18.000 homens, todos eles valentes guerreiros. Os sobreviventes bateram em retirada e fugiram para o deserto, para a rocha de Renom. Os israelitas mataram pelo caminho 5.000 homens e, perseguindo-os até Guidom, mataram mais 2.000. Assim, o número total dos benjaminitas que tombaram naquele dia foi de 25.000 homens que manejavam a espada, todos valentes e guerreiros. 600 homens que haviam batido em retirada e fugiram para o deserto, para o rochedo de Renom. Permaneceram ali durante 4 meses. Os israelitas voltaram contra os benjaminitas e na cidade passaram o fio da espada, tanto os homens quanto os animais e tudo que encontraram. Incendiaram também todas as cidades que encontraram. Palavra do Senhor, graças a Deus.